Gente renovado tem que dar amém forte, tem que dar glória forte. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Lucas, capítulo 12. A gente ainda está meio assim no impacto, né? As mulheres participaram de um retiro abençoado aí na semana passada. Foi uma bênção e para quem estava ali no retiro, esse texto que eu vou ler é bem familiar, porque é um dos textos que nós tivemos lá de devocional, né? Nós tínhamos dentro do nosso kit, né, do retiro, tinha lá os cards, que eram os cartãozinhos que a gente coloca dentro da bolsinha lá, e tem o texto bíblico e um comentário do texto para as irmãs. 7h30 da manhã, tá cada uma num cantinho lá, na sua devocional, seu tempo com Deus. E esse texto que eu vou ler aqui, ele fez parte, né, de um dos dias que nós estávamos ali com esse texto de devocional, Lucas 12, a partir do verso 35. E foi lá, numa manhã que estávamos ali, eu estava lendo a palavra e Deus falou profundamente no meu coração nesse texto. E eu quero ler com você. Cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, te damos graças, Senhor, nessa noite que podemos estar na Tua casa. Uma noite de celebração, Senhor, onde houve batismo, Senhor, confissão, Pai, vida que se entregou ao Senhor, Pai, que deu testemunho diante da igreja, ó Deus, da sua crença em Jesus Cristo. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor, te damos graças pela Tua palavra e pedimos que nessa hora, Espírito Santo, venha falar conosco. Venha falar conosco nessa noite, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor tome agora as mentes, Senhor, nas tuas mãos. Que toda distração, Senhor, todo cansaço, toda dor, toda enfermidade, tudo aquilo, Senhor, que possa vir para atrapalhar, para distrair, para tirar de foco todo o sono, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Toda inquietação, toda perturbação na mente, vai saindo agora na autoridade do nome de Jesus. Que o inimigo agora esteja amarrado e sem força, em nome de Jesus, proibido de atuar, em nome de Jesus. Eu anulo toda a força das trevas agora, em nome do Senhor Jesus. E que, ó Deus, a Tua palavra, ela possa, Senhor, cair num terreno fértil e ela venha produzir nessa noite frutos. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa tocar em corações, falar aos corações, quebrantar corações, que toda dureza, toda frieza espiritual caia por terra em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, fala. Nós queremos nesta hora ouvir a Tua voz. Queremos ouvir o Teu Espírito falando. Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos, Senhor, para ser apenas um vaso de barro, apenas um instrumento, Senhor, porque convém que o Senhor cresça.
que o Senhor apareça, que o Senhor seja glorificado nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui para levantar o Teu nome. Nós estamos aqui para engrandecer o nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos o Teu nome, Pai, e já te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, esse texto aqui é uma parábola, né? Jesus aqui está contando uma parábola. E toda a parábola nós já estudamos, né? Nos pequenos grupos, passamos um período estudando as parábolas que Jesus contou. Quem lembra disso aí? Né? Quem participa dos pequenos grupos, a gente estudou durante um bom tempo todas as parábolas. Glória a Deus. E tem algumas parábolas que são difíceis de entender, outras, né, são mais fáceis. E as parábolas, elas vão trazer verdades espirituais, né? O Senhor sempre usava as parábolas para trazer ensinamento. E aqui não foi diferente. Jesus contou essa parábola e aqui tem riqueza para nós. E ele começa falando, tem algumas traduções, né? Eu estava lendo outras traduções, né? Tem algumas traduções que falam cingindo os vossos lombos, né? E aí eu fui pesquisar o que era esse cingir os lombos. O que ele estava querendo, né? Assim, por que usar essa expressão? E achei interessante, na minha pesquisa eu encontrei lá que cingir os lombos, eles usavam essa expressão porque na época antiga as pessoas usavam vestes compridas. Vestes compridas. E essas vestes compridas, elas eram difíceis para a pessoa quando tinha que correr, se a pessoa tinha que subir, né? A gente quando está com um vestido assim longo, né? Às vezes é difícil para você fazer alguns movimentos. Aqui no meu caso, meu vestido é bem rodado. Mas naquela época eu imagino que eles não usavam roupa de godê, né? Rodada. Tá? Mas eu imagino que devia ser uma coisa mais assim, reta, né? Então a roupa dificultava um pouco alguns movimentos. Então, o que acontecia? Quando eles tinham que trabalhar, correr, ou eles tinham que estar assim, em prontidão, né? Para a qualquer momento ter que agir, ter que lutar numa batalha, o que eles faziam? Quando fala cingir os lombos, eles pegavam a barra do vestido, levantavam essa barra e prendiam no cinto. E eu vou mostrar aí, eu pedi para o pessoal, mandei uma foto da mídia, aí para a mídia, vamos ver, para vocês entenderem. Olha o que eles faziam, a veste era assim, né? Aí eles levantavam a veste, olha lá, olha o que eles faziam, passava por baixo, ó, prendia lá, fazia um amarrado ali junto com aquele cinto ali, prendia aquela veste dali, para, na hora de se aparecesse uma circunstância que precisasse de agir rapidamente, o vestido não prendesse o movimento. Então era muito comum a gente ver servos com a vestimenta, não a vestimenta solta, mas a vestimenta presa, porque se o Senhor precisasse, chamasse ele para ele fazer alguma coisa correndo rápido, ele não ficasse preso, né? E facilitasse o movimento dele para subir escada, para descer, para poder fazer qualquer tipo de atividade. Pode tirar a foto aí para mim. Obrigada, querido. Então, cingir os lombos depois se tornou como que uma expressão, né? Que eles passaram a usar uma expressão que significaria o quê? Você está em prontidão, você está pronto, alerta. Né? Ah, o fulano cinge os lombos, quer dizer, fica alerta, fica em prontidão. É isso que a expressão do cingir os lombos significava. A gente vai ver essa expressão não só aqui nessa parábola, mas se você voltar lá no Velho Testamento, a gente vai ver algo interessante. Na Páscoa, a primeira Páscoa, quando o povo de Israel estava lá no Egito, lembram dessa história? Primeira Páscoa foi celebrada lá no Egito, quando o Senhor falou através de Moisés que o anjo da morte iria passar, lembrou?
Aterrizaram aí já? O anjo da morte ia passar matando todos os primogênitos, né? E a casa que tivesse com a marca do sangue, né? A Páscoa nada mais era do que matar um cordeiro, comer ervas amargas, tá a família toda reunida à volta da mesa, comendo aquele cordeiro, e o Senhor falou, né, para eles marcarem com a marca do sangue, né, que matou o animal, então o sangue nos umbrais da porta. Mas se você olhar lá no texto de Êxodo 12, acho que é Êxodo 12, lá para o versículo 11 e 12, vai dizer que eles estavam sentados, quando vocês se reunirem para comer a Páscoa, deixa eu ver se é isso, é o 11, vê se é o 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Por que será que o Senhor falou para eles comerem a Páscoa, o cordeiro, com os lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão? Preparado para ir. Preparado, tem que estar preparado, porque quando o anjo da morte passar, que começar a morrer os primogênitos dos filhos lá dos egípcios, o que acontecer? Ia vir a ordem de Faraó. Quero esse povo embora o mais rápido possível da nossa cidade, antes que morra todo mundo. Foi isso que aconteceu, não foi? Veio a ordem logo de Faraó para que eles cascassem fora. O texto, depois, se você ler a história do texto lá de Moisés, né, quando sai do Egito, fala que eles saíram correndo, eles fugiram, como que fugidos. Né? Não deu tempo nem de preparar comida para levar, nem nada. Eles saíram, porque a ordem era para sair imediatamente. Então, o que o Senhor já deixou o povo avisado? Fiquem com os lombos cingidos, quer dizer, a veste fica preparada, nada de veste comprida para atrapalhar, né, vocês de montar em algum animal, de vocês correrem, né? Lombo cingido, sandália no pé, cajado na mão, é assim que vocês têm que estar. Então, mostrando que eles tinham que estar atentos, alertas, tinham que estar preparados para, a qualquer momento, eles saírem do Egito. Outro texto que eu achei interessante, que também fala de lombo cingido, foi quando Elias, né? Elias, ele ora para que... Primeiro ele orou para que não chovesse sobre a terra. Aí ficou 3 anos sem chover. Lembram disso? Depois ele ora pedindo ao Senhor para chover. E aí o tempo fecha, a nuvem fecha, né? O tempo fica todo tenebroso e o Senhor fala com ele: corre e passa logo à frente de Acabe, para você chegar lá na cidade primeiro que ele. Aí o texto fala que Elias cinge os lombos. Então o que acontece? Levantou a veste dele, amarrou na cintura e perna para quem te quer. Né? Ali ele se transformou no The Flash, né? Porque o texto fala que ele correu mais rápido do que a carruagem do rei. Como foi isso, eu não sei, mas é a história aí do super-herói aí, nossa, aí o Elias virou super-herói nesse momento. Então, cingir os lombos, quando você vê na palavra de Deus, está falando de prontidão, de você estar pronto para agir. Né? E aí, o texto que nós lemos fala de uma situação. Né? A situação aqui, o posicionamento dos servos. Aqui ele fala, né, do Senhor, né, o Senhor que está vindo da festa de casamento. Então, quando o Senhor, vindo da festa de casamento, não sabe que horas vai acabar a festa, então o servo precisava estar preparado para receber o seu Senhor, para quando ele chegasse, correr lá para abrir o portão, pegar os animais, né, que normalmente os senhores naquela época, eles andavam de carruagem, ou de cavalo, ou de camelo, e aí quem tinha dinheiro, né, que tinha servo, né, ele pegava o servo, o senhor chegava, o servo já tinha que estar a postos para ajudar o seu senhor a descer do animal, ao pegar o animal, levar para o curral, né, tá preparado para servir. E o texto vai dizer também aqui que, além de estar com os lombos cingidos,
o servo também precisava estar com a candeia acesa. Por quê? Porque não sabia a que hora da noite, a que vigília da noite, o seu senhor iria chegar. Então, ele não podia estar dormindo. Ele tinha que estar com a candeia acesa. O texto fala que tinha que estar vigilante. Vigilante quer dizer atento. Atento. Ele não podia estar dormindo, o servo não podia ficar dormindo, ele não podia estar distraído com outras coisas, ele tinha que estar atento para que na hora que o seu senhor chegasse, ele estar a postos para servir. E aí a gente, só nesse pedacinho aqui, a gente já vê assim a profundidade desse texto, né? Quando ele fala da importância de a gente estar, do servo estar preparado. Servo estar preparado, com os lombos cingidos, preparado para se encontrar com o seu Senhor. E quando a gente fala, né, de preparo, a gente vai lembrar, claro, né, como é que a gente vai se preparar para encontrar aqui, o Senhor, quando fala essa parábola, o Senhor, claro, ele está falando sobre o quê? Sobre... Isso aqui é uma figura de quê, gente? Da volta de Jesus. A volta de Jesus. E a nossa geração, eu creio que será a geração que vai ver essa volta, né? Porque, amados, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. A gente ouve falar tantas vezes sobre a volta de Jesus que parece que a gente já acostumou. E você, desde que eu sou pequena, desde que eu sou bebê, que eu ouço falar que Jesus vai voltar e até hoje ele não voltou. Noé também, durante 120 anos, ele pregou sobre a justiça e falou para o povo, né, alertou o povo de que Deus viria e julgaria o povo. E o que aconteceu? A palavra se cumpriu. O próprio Senhor falou, como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E o Senhor, ele fala aqui nesse texto de estarmos preparados, como o servo está preparado para receber o seu Senhor, assim nós temos que estar preparados. E como se preparar para essa vinda? O texto fala aqui que as candeias tinham que estar acesas. A candeia, ela serve para quê? Ela serve para iluminar, né? Para iluminar. Naquela época não tinha luz, né? Como a gente tem aqui. A iluminação vinha através das candeias. Eu até esqueci, eu ia trazer uma candeia para vocês verem, que eu trouxe lá de quando eu fui em Israel, eu trouxe com o pastor, a gente ganhou na caravana, ganhamos 2 assim de barro, uma candeia, eu ia trazer, acabei esquecendo. Mas era algo que colocava azeite dentro, tinha um pavio, e ali aquele pavio, é interessante que a candeia, ela só se mantém acesa por causa de quê? Do azeite. Sem azeite, o pavio vai apagar. Se o azeite acabar, o pavio apaga, né? Olha quanto simbolismo que tem essa parábola, não é? Eu fiquei parada, fiquei pensando, meu Deus. Então, cingir os lombos, se preparar, estar pronto. Eu lhe pergunto, e você responde, eu tenho uma igualzinha a essa daí, exatamente igual, né? Ficava ali a pontinha do pavio e aquele potinho ali ficava cheio de azeite e ficava queimando. O pessoal da mídia é show de bola, né? A gente fala, eles já botam. Então, eu te pergunto, você está preparado? Você está preparado para esse encontro? Se o Senhor tocasse a trombeta, se o anjo, né, o arcanjo, tocasse a trombeta hoje, agora, você estaria preparado para se encontrar com o teu Senhor?
É algo para a gente parar para pensar, não é? Porque Jesus, se você parar para pensar, Jesus ele falou muito dessa questão de estar preparado. Tem muitas pessoas que pensam que é assim, eu entreguei minha vida para Jesus e tô salvo. Hoje eu estava meditando muito a respeito disso. Sabe, não basta você apenas crer que Jesus é o Salvador. Porque crer que Ele é Salvador, até o diabo crê. Então, não é somente você crer que Jesus é Salvador que vai te garantir a entrada lá no céu. Irmã, você está falando uma heresia agora. A palavra é muito clara quando fala que Ele tem que ser o Senhor. Ser Salvador e Senhor. Se Ele não é o Senhor da sua vida, se Ele é só Salvador, eu acho melhor você começar a se preocupar. Porque Jesus, ele não pode ser só o seu Salvador. Ele tem que ser o seu Senhor. Ser o Senhor da sua vida. Mateus 7, 21, 23 diz, Jesus alerta que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não é só falar Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Não, tem que fazer a vontade. Para entrar lá, tem que fazer a vontade dele. Por que você acha que a Bíblia diz que a porta é estreita? Por que a Bíblia diz que são poucos os que vão entrar? Porque muitos só querem a parte do Salvador. Tô salvo. Pronto, não vou para o inferno. Mas, meu querido, não é só você acreditar que Ele é o Salvador, que Ele morreu na cruz. Porque o diabo acredita também e treme. Tem gente que nem treme, mas o diabo treme. Porque o diabo sabe muito bem quem é o Senhor. Ele conheceu Jesus na íntegra, quando Jesus estava lá na glória, em glória. O diabo sabe muito bem quem é Jesus. Por isso ele treme. E ele tem que obedecer diante desse nome que está acima de todo nome. Mas não basta ele ser Salvador. Ele tem que ser o Senhor. O Senhor da nossa vida. Romanos 14, versos 7 e 9. Foi para isto mesmo que Cristo morreu e ressuscitou. Para ser Senhor das nossas vidas. Quer vivamos, quer morramos. Romanos 14, 7 a 9. Ah lá. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ele é o Senhor. Lucas 9, 23. Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E siga. Tem sacrifício? Tem. Tem esforço? Tem. O caminho é estreito? É estreito. Há um caminho largo e muitos são os que vão por esse caminho. Por isso Jesus, quando ele escreveu, ele pegou e deixou essa parábola aqui, ó, a parábola do servo vigilante. Cinge os lombos, candeia acesa. A candeia acesa
significa você estar ali ligado com Deus, com o Espírito Santo. O crente de verdade, que tem o Senhor como Senhor da sua vida, ele tem o Espírito Santo habitando nele. E o Espírito Santo é que faz toda a diferença na vida do crente. O Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas a respeito de Deus. O Espírito Santo é que nos capacita, é que nos fortalece. É o nosso ajudador enquanto nós estamos nessa terra. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Sem o Espírito Santo, o povo vai pecando, vai fazendo coisa errada e ele não está nem aí. Parece que nada a mente dele não acusa em nada. Você já viu pessoas que fazem um monte de coisa errada, agem de maneira errada, pensam um monte de coisa e aquilo não acusa. Sabe por quê? Não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma bênção na vida do crente. O Espírito Santo é que convence do pecado. Sem o Espírito Santo, você peca e vai pecando, vai se sujando cada vez mais. É o que Apocalipse vai dizer lá, Apocalipse 22, vai falar: o que é limpo, limpe-se mais ainda. O que é sujo, suja-se mais ainda. Cada vez se suja mais, cada vez vai para a lama. E ele não está nem aí, porque o Espírito Santo é que convence. É o Espírito Santo que convence. Por isso a gente ora pedindo: o Espírito Santo convence do pecado. Porque a pessoa, para ser salva, ela precisa ser convencida pelo Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, é apenas convencido. Porque muita gente é convencida da verdade. Né? A gente prega a palavra de Deus e você pode ouvir a palavra de Deus e ser convencido de que realmente isso é verdade. Pois é, isso é verdade. Poxa, a pastora pregou bem essa noite. Eu acredito que o que ela falou é a verdade. Mas acreditar não é o suficiente. Acreditar não vai transformar a sua vida. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho, ele transforma a vida. Transforma. Então, como é que por isso que a palavra de Deus fala assim: pelos frutos conhecereis. Né? Pelo fruto é que a gente conhece. Pelo fruto que a gente conhece. Né? Eu vou saber se aquela árvore dali é mangueira, é goiabeira, pelo fruto que ela dá. Pelo fruto a gente conhece a árvore. Então não adianta você dizer para todo mundo que você é crente se o seu fruto é outro. Como é que eu vou dizer que Jesus é o Senhor da minha vida se eu estou andando na contramão da palavra? A palavra de Deus é o manual, nosso manual de fé e prática. Um crente salvo, que tem o Senhor como o Senhor da sua vida, ele ama a palavra de Deus. Ele ama a palavra de Deus e ele lê a palavra de Deus. Ele lê a palavra de Deus. Paulo, ele fala, né, quando era menino, agia como menino, né? Tem um período que a gente pode-se dizer que a gente era como menino, né? Quando a gente está começando na nossa caminhada cristã, a gente é como a criança, né? A gente precisa de alimento na boca. Então, alimento na boca é para criança e para gente doente. Concorda? A gente só dá comida na boquinha quando é para criança e quando a pessoa está doente, incapacitada. Concorda? Pois é. Agora, quando a pessoa já é adulta e não está doente, ela mesma prepara a sua comida. Concorda? Ela mesma prepara a sua comida. O que eu quero dizer com isso? Que aquele que é adulto, ele vai ler, ele vai correr atrás, ele vai estudar, ele vai meditar.
Ele não é mais criança. Ele tem o conhecimento já suficiente. Ele vai buscar meios de crescer, de se fortalecer. Se eu não comer, eu vou ficar fraca e vou ficar doente. E é o que está acontecendo com muitos crentes na igreja. Muitos que estão frequentando a igreja. Porque tem muitos que estão frequentando a igreja e tem outros que são crentes em Cristo Jesus. Como é que a gente sabe? Pelo fruto. Pelo fruto. O servo, ele está atento. Ele está com os lombos cingidos, com a candeia acesa. Está cheio do Espírito. A candeia acesa é isso. Vida cheia do Espírito. Ele está cheio de Deus, cheio da presença do Espírito Santo. Aonde ele chega, ele muda o ambiente. Aonde ele chega, ele contagia as outras pessoas com a presença e a glória de Deus na vida dele. O crente cheio do Espírito é o crente que está com a candeia acesa. O crente que está preparado é o crente que sabe manejar bem a palavra da verdade. A palavra precisa estar no nosso coração, irmãos. A palavra de Deus. Nós não podemos negligenciar essa palavra. Olha que riqueza esse texto. Quantas coisas que nós aprendemos. Mas eu não entendo, irmã. Tem coisa que eu leio e não entendo. É para isso que serve a igreja, queridinho. É para isso que serve a igreja. Para você vir para a casa do Senhor aprender. Aproveita. Aproveita as oportunidades que você tem. Quantos têm perdido a oportunidade de aprender a palavra, de crescer no conhecimento, de se alimentar? Eu tô com dor aqui. Eu tô cansado. Eu tenho que adiantar não sei o que dentro de casa. Eu tenho muito trabalho. Sim, vai deixando as coisas do mundo te prender, te ocupar. E aí, quando o dia mal chegar, você vai ver como é que vai ser. Não é fácil passar o dia mal quando você não está bem espiritualmente, não. Não é fácil. Eu estava esses dias, passei uns dias aí, estava uma luta. Eu falei assim, Senhor, se eu não tivesse a Ti, né? Às vezes a Zezé vem aqui, desabafa, né? Mas realmente, as lutas que a gente passa, se não fosse Jesus. Mas passar a luta sem Jesus não é brincadeira, não. Não tem consolo, não tem esperança, não tem expectativa de dias melhores. O texto fala aqui. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilante. O que é vigilante? O que é estar vigilante? Está atento. Não está dormindo. Não está distraído com outras coisas. Acho que o diabo, ele é especialista em distrair. Em distrair. Cuidado. Fica atento. O diabo, ele é especialista em distrair, em fazer você cochilar, você dormir no ponto. Você não perceber o tempo que a gente está vivendo, gente. Esse dia que se chama hoje, esse momento que nós estamos vivendo aqui agora, ele não vai se repetir mais. Quem não veio hoje, perdeu. Quer dizer, não perdeu muito, né? O pastor está gravando. Mas eu vou dizer, mesmo gravando, tem gente que não assiste. Quantos aqui já têm assistido algum culto no YouTube? Olha! Tem gente assistindo, glória a Deus. Que bom. Tem que curtir, né, irmão? Mas, olha, o curtir para mim não tem valor nenhum. Não tem. É importante lá para viralizar, mas o importante é você ouvir a palavra. Você ouvir.
Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você ficar ouvindo o cultinho dentro de casa, as pregações dentro de casa, não é a mesma coisa do que você estar aqui pessoalmente. Não é. Porque na comunhão dos santos é que o Senhor ordena a bênção. Então, quando você não está na comunhão dos santos, você perde a bênção. Você perde a bênção. Perde mesmo. Não tenho dúvida disso. Porque o Senhor, o que Ele deixou registrado na palavra, é o que a gente tem que seguir. Então, se a palavra diz que é importante congregar, acabou. Não tem mais, não tem conversa. A Bíblia diz da importância de congregar. A Bíblia diz da importância da gente meditar. Josué medita. Olha, Josué, na época de Josué, não tinha uma boa parte da Bíblia ainda escrita. Não tinha ainda os profetas, não tinha Novo Testamento. Era só os registros de Moisés. Mas aquele Pentateuco lá, aqueles livros que Moisés escreveu, o Senhor falou para Josué: medita nesse livro dia e noite. Você está entendendo a importância da palavra desde lá do início de tudo? Medita nesse livro dia e noite. Por que você acha que Deus está falando isso? Exato. Quando a gente fez o curso, até o curso de liderança, o pessoal que fez o curso aí de líderes, uma das coisas que a gente ensina está lá no livro de, acho que é Mateus 28, deixa eu ver se é Mateus 28, sempre faço com Mateus 28 com Marcos 16. Mateus 28, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor fala aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado. Como é que você vai guardar as coisas que o Senhor tem ordenado se você não lê? Gente, é muita coisa, olha só. Olha a largura da Bíblia aqui, É muita coisa para ler. Então, se você não pega para ler todo dia, você acha que você vai dar conta? Não. Muita coisa você vai perder. Muita coisa você não vai conhecer. Porque não vai dar. Eu estava ouvindo uma pastora pregando. Ela é tia da Ana Paula Valadão. Esqueci o nome dela agora. Acho que era pastora Ângela. Acho que é o nome dela. Ela é tia da Ana Paula. E ela estava falando assim: irmãos, eu tenho meu momento de devocional. Eu fiquei assim, que eu vou pegando. Sabe o que acontece? A gente tem que ficar perto aonde o fogo está inflamando. Eu tenho que conviver com pessoas que estão cheias do Espírito, sabia? Eu tenho que ficar perto. A irmã Neide lá, cheia da unção, lá da oração. Eita, vamos ficar junto, irmã. Vamos. Ficar junto. Aquele ali, tá se consagrando. Aquela pessoa ali, aquela irmã ali gosta de ler a Bíblia, de estudar, de orar, de clamar. É com ela que eu vou juntar. Aquele irmão ali gosta de buscar o Senhor, de orar, de ir para o monte, de clamar. É com ele que eu vou ficar. Irmãos, se você fica convivendo com gente fria, com gente que está só pisando na bola, é isso que você vai fazer. Você vai ficar pisando na bola, você vai ficar andando frio, você vai ficando cada vez mais distante de Jesus. Agora, se você colar com quem está buscando, a tendência é uma brasa junta com a outra, vai incendiar. Vai incendiar. Eu sempre fiz isso. Sempre. Eu sempre fui... As pessoas olhavam para mim na igreja e falavam assim: a fominha. Era a fominha. Eu sentava no primeiro banco. Não era pastora, não era líder de nada, mas se tinha lugar no primeiro banco, você estava no primeiro banco. Eu queria ficar ali ligada, eu não queria perder nada. Foi assim também que eu aprendi violão. O violão, eu sentava no primeiro banco, do lado do rapaz que tocava violão. E eu ficava de olho lá, ele fazendo a exposição, e eu só
olhando, vendo como é que ele batia, ficava de olho. Depois chegava em casa, pegava o violão do meu pai lá e ficava praticando. Assim, eu vou aprender. Eu vou aprender. Numa cidade interior, não tive professor. Eu comecei, não tinha professor, ninguém me ensinou. Quem me ensinou, eu falo, foi o Espírito Santo. O que eu toco é o meu chá com pão. O meu chá com pão, mas foi o Espírito Santo que me ensinou. Foi ele que me ensinou. Interesse. Vontade de aprender. A mesma coisa era a palavra. Sempre fui sedenta de buscar as coisas de Deus. Vocês sabem que o meu versículo favorito, né? Está lá em Isaías 44, né? Deus derrama água sobre o... Eu sempre repito isso para vocês. Deus derrama água sobre o sedento. Se você não tem sede, meu filho, você vai ficar na seca. Porque Deus só sacia a sede de quem está sedento. Eu não sinto essa fome, irmã. Peça a Deus. Você já experimentou pedir a Deus para Ele me dar fome dele? Eu pedi. Eu, quando era adolescente, que eu via lá as pessoas, eu comecei a pedir, Deus, me dá essa fome, me dá essa sede, essa vontade de buscar, essa disposição. Eu pedi. Sabe uma coisa que Deus se agrada? Sinceridade. Seja sincero com Deus. Chega de hipocrisia, gente. Não seja hipócrita. Não adianta você tapar o sol com a peneira. Jesus sabe tudo. Sabe teus pensamentos, sabe tudo a teu respeito. Então, para que você vai ficar, né, tentando enganar Deus? Não adianta. Então, seja sincero. Senhor, eu não sinto vontade, mas faz essa vontade brotar em mim, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu preciso de força. Agora, é claro, as coisas não vai cair tudo no teu colinho, assim, tudo fácil, não. Vai ter que empreender esforço. Você não se esforçou para você conseguir seu emprego? Você não se esforça para trabalhar? Para acordar cedo todo dia e ir lá trabalhar? Da mesma forma é a vida espiritual. Por que a vida espiritual, que é muito mais importante do que o seu trabalho secular, é a sua vida com Deus, você não pode fazer esforço? Será que é um esforço tão grande para você vir à casa de Deus? Se esforçar? Será que vai ser necessário você parar num hospital, por exemplo, ficar numa cama de um hospital para você valorizar? Porque às vezes acontece isso. Às vezes Deus permite pessoas ficar num hospital um mês inteiro internado lá para a pessoa dar valor. Assim, meu Deus, eu podia ir na igreja, agora eu estou aqui nesse hospital, eu estou aqui passando essa situação, estou com essa dor, eu estou com tanta dor nas costas, estou com tanta dor não sei aonde, e agora eu não posso ir para a igreja. Estou assim, mas quando estava bom, aí a gente fica assim, né? Vigia. O texto fala aqui, vigilante. Semana 1 Pedro. Sim, 1 Pedro 1,13. Aí você está esclarecendo. Irmão. Então o Espírito Santo está contemplando você, né? Isso. 1 Pedro 1,13 fala exatamente isso. Então, Deus, ele está falando conosco. Deus, ele está falando conosco. Escondi a tua palavra, Salmo 119:11. A tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela vai guardar você de pecar. Eu estava ouvindo um testemunho dessa pastora, ela estava contando a história de outra pessoa. Que uma senhora, ela recebeu a notícia de que o irmão dela tinha falecido e ela começou a chorar sem parar, chorando. E ela não conseguia se consolar. E aí os filhos, vendo a situação que aquela mãe se encontrava pela notícia do irmão que tinha morrido, era a mãe do pastor Márcio Valadão. Ele era ainda jovenzinho, e aí a mãe dele tinha recebido a notícia de que o irmão tinha falecido, e ela começou a chorar compulsivamente. Aquele jovenzinho, né, que no futuro ia se tornar um pastor, né? Ele naquela época, jovenzinho, ele pegou a palavra de Deus
e leu um texto lá e começou a ler aquele texto para a mãe. E na medida que ele foi lendo, a lágrima foi cessando. E Deus foi confortando e consolando através da palavra. A palavra de Deus, amados, não é como um livro de geografia, de história. Se você olha para a Bíblia achando que a Bíblia é como o livro que você lê na igreja, lá na estante, lá na escola, você está enganado. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela tem poder para acalmar. A palavra de Deus, ela tem poder para limpar. Limpar. Você entende o que é isso? Essa palavra é poderosa quando ela vem guiada, quando ela é lida com a ajuda do Espírito Santo. Que é o Espírito Santo que dá poder a essa palavra. Quando você lê a palavra com a ajuda do Espírito Santo, ela calma, ela santifica a sua vida, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa palavra tem poder para libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está precisando de libertação na sua vida? Você precisa? Preste atenção. Não é o ímpio, não. Eu estou falando aqui para crentes. Todos que estão aqui hoje, meu olho batendo aqui, todos aqui que estão aqui são crentes. Conhecereis a verdade. Esse texto que foi escrito, ele foi escrito para as igrejas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há muitos de nós, há muitas áreas da nossa vida que a gente precisa de libertação. E ela vai vir aqui, ó. Conhecimento da palavra. À medida que você vai lendo e estudando a palavra de Deus, ela vai limpando. Agora também, o contrário também tem efeito. Porque a Bíblia é muito clara quando fala do poder da confissão. A Bíblia diz lá em Marcos 11, tudo aquilo que disser, tudo que você disser, se você disser crendo, acreditando, aquilo se faz, aquilo acontece. Por isso, dona José, nunca mais fale de que os seus muros estão destruídos. Não estão destruídos. Não estão. Nem o seu e nem fale do de ninguém. Não estão destruídos. Abra a boca para falar aquilo que você deseja que aconteça, não o que você não quer. Tudo aquilo que disserdes crendo recebereis. Não sou eu. Irmã, o que é isso? É a palavra. Marcos 11, vai lá ler. Vai ler a palavra. Você precisa estudar a palavra, você precisa conhecer o que está na palavra. Por isso que o diabo está pintando o sete com muitos crentes, porque não tem conhecimento da verdade. Aí quando o diabo vem e começa a sugestionar um monte de coisa na sua mente, você não tem a espada preparada, porque a espada do Espírito é a palavra. Se a palavra não está no teu coração, não está na tua mente, não sai pela boca. Jesus venceu Satanás, já falamos isso milhões de vezes aqui na igreja. Jesus já venceu o diabo ali na tentação, citando a Bíblia. Está escrito, está escrito. Mas se eu não leio, como é que eu vou dizer que está escrito? Se eu não venho nos cultos, pelo menos para ouvir, para ajudar a ouvir. Ah, irmã, eu não sei ler. Eu não sei, eu tenho dificuldade. Vem para a igreja. Eu conheci irmã lá na Nova Jerusalém, que ela não sabia ler nem escrever. E ela tinha um monte de versículo gravado na cabeça dela de cor. Sabe como? Ela não perdia um culto. Aí tudo que o pastor falava, ela, ó, como ela estava em todas, ela gravava. Ela gravava a Bíblia. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Precisamos estar vigilantes. Você precisa estar atento. O Espírito Santo está falando nesse púlpito aqui. A volta de Jesus está iminente. Jesus vai voltar.
A volta dele está próxima. E o Senhor está trazendo uma palavra hoje para nós aqui de alerta. Esteja alerta, esteja vigilante. Para quando a trombeta tocar, você está preparado para subir, para se encontrar com o teu Salvador. Para encontrar com o Mestre. Deus fala pela sua palavra. Essa semana, eu falei aqui para vocês de Isaías, né, que é o texto que eu gosto muito. E Deus falou comigo. Eu não sei o que foi, eu não me lembro agora que esse versículo veio na minha mente durante a semana. Aí eu fiquei assim, eu vou lá em Isaías 44 para ver. Assim, Deus estava me levando. Vai lá e lê. Lê além do versículo que você gosta, lê o que vem antes. Eu vou falar com você. E Deus falou comigo profundamente. Deus falou comigo profundamente. Às vezes a gente lê um texto e a gente precisa pegar o celular nessa hora, é uma vantagem grande. Porque o celular, se você tem a Bíblia no celular, você pode ter várias traduções da Bíblia. E isso facilita muito a compreensão. Quem tem fome, tem sede de aprender, né? Se eu leio um versículo e eu não entendo, eu vou e pego outra tradução, uma linguagem de hoje, uma linguagem mais moderna, e eu vou ler lá e falo, é isso que estava querendo dizer. Quer ver? Bota aí para mim, Rodrigo, esse texto que a gente leu do cingir dos lombos na linguagem de hoje. Para poder vocês entenderem o que eu estou falando. Olha a diferença. A gente leu, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Agora, olha como é que está escrito esse mesmo versículo na linguagem de hoje. Na outra linguagem corrigida, que é uma linguagem um pouco mais antiga, está cingido os lombos. Agora, olha aqui, ó. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lâmpadas. Olha a diferença. E Jesus disse ainda, fique preparado para tudo. Olha só, fique preparado para tudo. Estejam com a roupa bem presa com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Não ficou mais fácil de entender? Aquilo que eu expliquei para você aqui da roupa amarrada no cinto, está aqui, ó. Linguagem de hoje. Fiquem preparados para tudo. Uou, preparado aqui. Da onde vai vir? Tô preparado, tô alerta. Uou, tô nem piscando. Então, se você, aonde tem fome, tem sede, a gente corre atrás. Eu fiquei feliz hoje, o Luiz Carlos não está aí não, né? O Luiz Carlos, estava conversando com ele um dia desse, que o Luiz Carlos para mim é como se fosse um filho, que nem a Abimael também, né? São os meus meninos, né? A Miriam chama os filhos dela dos meninos, né? Eu chamo eles dos meninos. São que eu conheci bem pequeno. Então eu tenho assim um carinho muito grande por eles, por todos, né? Mas tem aquelas pessoas que a gente conhece já há muitos anos, né? Então eu estava conversando com o Luiz Carlos e estava falando com ele. Deus tem uma obra na sua vida. Estava no telefone não, estava aqui na igreja, eu peguei ele num canto para conversar. Falei assim, você sabe que Deus tem um chamado na sua vida. Então você tem que se preparar. Você tem que ler a palavra e você tem que ler bons livros também. Aí eu peguei e falei assim, eu tenho uns livros bons lá, você quer emprestado? Aí ele, tá, pode me emprestar. Aí eu, como não sou boba, né, peguei um livro assim fininho, né, um livro mais fininho para não assustar, e um livro daqueles com assunto quente, bom. Botei na mão dele, em menos de uma semana ele leu. Me devolveu o livro, pode mandar outra? Vamos embora! É isso aí. Quem tem fome corre atrás. E quando surge a oportunidade chega, ele não perde. Eu dei a ele uma oportunidade. Você quer? Quero. Toma. Uma semana ele leu, devorou o livro. Já dei outro na mão dele. O que ele está recebendo? Conhecimento. Porque o livro que eu emprestei para ele é assim, uma página tem comentário
o autor falando, e a outra página é o versículo tudo escrito. Então, ele está lendo a Bíblia também. Eu estou dando para ele Bíblia e explicação. Então, ele está sendo edificado. Qual o investimento que você está fazendo na sua vida espiritual? Amados, o relógio de Deus não está parando. O relógio de Deus está assim, ó. Enquanto você está assim, ai, deixa eu ver o que tem aqui na internet, deixa eu ver aqui no Facebook, que o pessoal, deixa eu ver aqui o que tem no Instagram. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar a televisão para ver novela. Deixa eu ver aqui, tô com vontade de assistir um filme hoje. Nada contra, tá, gente? Mas tem, né, tudo tem o seu tempo, né? Tem pessoas que, olha, eu conheço. Pessoas que você vai todas as vezes. Tem irmãos que eu já sei isso. Todas, sem exceção, todas as vezes que eu fui na casa dessa pessoa fazer uma visita, a televisão estava ligada. Eu disse, gente, a televisão fica ligada o dia inteiro. Se o dia inteiro te dedicasse para ler a palavra, orar, louvar, fica se enchendo de porcaria o dia inteiro e não se enche da palavra. Gente, eu não tenho nada contra, ok? Não tenho nada contra você de vez em quando ver um filme para distrair a cabeça. Eu faço às vezes isso, às vezes eu vou no cinema com o pastor para a gente distrair. Às vezes eu saio com o pastor, a gente vai passear. Tudo bem, a gente precisa, isso é saudável. Mas outra coisa é você fazer muito uma coisa e aquilo que é mais importante fica de lado. Mas na hora que está precisando da bênção, quer a bênção. Por que Deus não me abençoou? Por que Deus não me responde? Por que Deus... Aí começa a questionar Deus. Amados, eu estou falando isso porque eu já fui assim. Eu já vivi isso. Então você está tendo uma oportunidade, se você, né, o pastor uma vez falou, né, sobre sabedoria, né? Como é que é ser inteligente, ser sábio, né? O sábio, ele aprende com a cabeçada dos outros. É um lance desse, né, que você contou aqui, eu estou tentando lembrar, né? Mas é aquela história, né? O sábio, ele aprende com o erro dos outros. Ele tem Fala aqui, pastor. É legal você falar. O que acontece? O burro dá muitas cabeçadas e nunca aprende. O inteligente dá a cabeçada e não repete de novo, porque ele aprende com as cabeçadas. Agora o sábio aprende com a cabeçada dos outros. Bem melhor, né? É bem melhor do que você ficar dando cabeçada, com certeza. É bem melhor. Então, assim, as coisas que eu compartilho com vocês aqui, coisas que o pastor compartilha, são anos de estrada, gente. Entende? Eu não estou falando para minha glória, eu não estou falando para mim vai descer, não é nada disso. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente tem tempo de estrada. Eu conheço o Evangelho, eu nasci no Evangelho. Me converti genuinamente com 10 anos de idade. Eu tive experiência de conversão mesmo, com 10 anos de idade. Com 11 anos eu me batizei. Nunca me desviei do Evangelho, mas eu já passei muitas situações dentro de igreja. Fazendo parte da igreja, eu já me decepcionei, eu já me frustrei, eu já passei por muitas decepções, por muita coisa. Já passei por igrejas avivadas e igrejas frias. Eu já passei por muitas coisas. Então, assim, as experiências que a gente foi vivendo, com o passar dos anos, a gente vai passando, né? Então, vocês têm o privilégio de ouvir muitas coisas que vai alertar você para você não viver, não passar por coisas que eu já passei, pelo que o pastor já passou. A gente compartilha porque a gente não quer que você sofra a mesma coisa, né? Eu fico pedindo, Senhor,
tem misericórdia, abre a mente para entender, para que eles não tenham que passar o que a gente já passou, né? Passar a luta, chorar, né? Não é fácil. Então a gente aprendeu o caminho a duras custas, porque muitas vezes eu fui inteligente, eu dei as cabeçadas e aprendi, mas era melhor se eu tivesse sido sábia, né? Tivesse visto a experiência dos outros lá que penou, aprendi para não passar. Então, dá ouvidos àquilo que o Espírito Santo fala. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Você vai ter que aquietar. A gente está vivendo um tempo que é muita ansiedade. A ansiedade está sendo o grande vilão desses dias. A gente fica ansioso para conquistar, a gente fica ansioso por muitas coisas. Muita coisa produzindo ansiedade. Então, aquietar o coração para ouvir Deus hoje em dia está sendo um verdadeiro desafio. Não é fácil aquietar. Como diz aquele cântico, né? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama para perto, pois eu só assim não me sinto só. Então, aquietar o coração para ouvir Deus não é algo fácil, mas é possível. É algo que a gente tem que ter disciplina, é algo que a gente tem que se esforçar. Agora, a parte boa desse texto aqui que eu li com vocês é essa aqui. 37, ele diz assim: bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Eu não sei se você está entendendo aqui, bota a linguagem de hoje aí para mim, esse versículo. Eu não sei se eu lendo, você entendeu. Vamos lá. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los. Mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Isso aqui é uma troca de papéis, né? É uma troca de lugar. Quer dizer que se eu faço a minha parte, se eu estou vigilante, se eu estou com meus lombos cingidos, se eu estou com a minha candeia acesa, se o meu Senhor, quando vier e me encontrar aqui alerta, preparado, ele vai falar aqui: agora, servo, senta aqui na mesa comigo. Agora, servo, eu que vou te servir. Você já parou para pensar isso? É isso que Jesus está falando. E Jesus, ele não parou por aqui, não. Ele ainda fez, né? Quando ele lava os pés dos discípulos, ele ensina isso. Olha aqui, ó. Eu estou aqui como mestre, eu estou servindo vocês. Amados, outra coisa que Deus falou comigo nesse texto é que ele diz assim, ó, no verso 36. Para que, no final, para que quando vier o Senhor e bater a porta, logo lhe abram. E eu vou dizer uma coisa para você. Esse texto, a palavra, ela tem muitas maneiras, né? Tem várias palavras de sabedoria num texto só. E eu vou dizer uma coisa que Deus falou comigo nessa parte desse texto. Deus está batendo a porta do coração de muitos. E muitos ainda não estão abrindo a porta. Eu não estou falando agora de salvação. Eu estou falando de comunhão, de intimidade com Deus, de dar oportunidade para Deus falar com você, para Deus ministrar no seu coração a palavra dele. O Senhor, ele quer que quando ele apareça, ele bater a porta do seu coração, você esteja atento. Oh, Senhor, eis-me aqui. Lembram da história de Samuel? Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. O Senhor fala: Samuel, ele chama Samuel. Samuel, ele corre, ele não entende, ele corre lá e vai perguntar para Eli: Senhor, Eli, você me chamou?
Ele vai lá e acorda o sacerdote. Você me chamou? Não, não te chamei. Vai dormir, menino. Ele volta, deita. A voz. Samuel. Samuel. Ele corre lá para Eli. Eli, você me chamou? Não, você não está vendo que eu estou dormindo, menino? Volta para sua cama, eu, hein? Coisa enjoada. Fica me acordando no melhor do meu sono. E aí ele deita de novo. A voz de novo. Você está pensando que Deus desiste de você fácil? Não desiste. Ele nunca desiste. Ele sempre vai dar de tudo, vai fazer de todas as formas, vai tentar atrair você para ele. Ele vai usar pastor, ele vai usar irmãos, ele vai usar um louvor que você liga lá o rádio, ele vai usar, ele vai pegar ele pegou a Bíblia agora. A Bíblia estava lá empoeirada lá dentro do armário, aí o Espírito Santo vai lá assim, pega a Bíblia aí para ler. Aí, coisa estranha, vou pegar a Bíblia para ler. Tem tempo que eu não pego a Bíblia para ler. Aí vai. Ai, não. Tá me dando um sono. Ai, Espírito Santo. Eu tava acreditando. Eu tava agora, quando ele pegou a Bíblia, ele começou a dormir. Mas aquele que é disciplinado, que já entendeu que ele está na batalha espiritual, começou a dar sono. Espera aí, vou ficar de pé. Tá pensando, diabo, que você vai me fazer parar? Não vai. Tá aqui. Cingindo os lombos o vosso corpo. Acender a candeia tem que estar acesa, tá certo. Irmãos, sem esforço a gente não consegue nada, a gente não alcança nada. Não pensa que a vida espiritual vai tudo cair no teu colinho. Não é assim. Ser vendedor não é fácil, né? Né, Lindinha? Não é fácil, não. Você tem que se esforçar ou não tem? Tem que ficar em pé o dia inteiro, muitas vezes, não é? Atrás do balcão, tem que ficar em pé no balcão. Às vezes chega lá um cliente, o que você tem que fazer? Mesmo quando você não está com vontade, não está afim, se acordou azeda, se acordou de pé esquerdo naquele dia, mas você tem que sorrir, né? Você tem que sorrir para o cliente. Você tem que sorrir para o cliente, dar bom dia. Deseja alguma coisa? Posso te ajudar? É um esforço ou não é? É um esforço. Acordar de manhã cedo e ir trabalhar é um esforço ou não é? É. O corpo quer ficar na cama, não é, Jonatas? Que você acorda bem cedo, que eu sei, né? Ou então ir para a escola de manhã cedo, acordar 4 da manhã. É 4 da manhã? 5. 5 da manhã. Tem que acordar 5 da manhã para ir para a escola. É fácil? Não é, eu sei que não é. Não é fácil. Mas você vai, né? Mesmo sem vontade, tu vai. Por quê? Por que você vai? Porque você sabe que se você não for para a escola, você vai ficar orelhudinho, né? Não vai aprender nada. Vai ser um Zé Ninguém na vida. Porque sem estudo não se chega a lugar nenhum nesse país. Já com estudo já está difícil, imagina sem. Né? Então a gente precisa estudar. E o estudo ajuda aqui, ó. Sabia? Ajuda. Você, quando tem aula de português na escola, vai te ajudar a entender melhor, a interpretar texto. Por que tem muita heresia, um monte de gente pregando besteira, pregando heresia aí nos púlpitos? Por quê? Porque não sabe interpretar texto. Lê o texto, não sabe interpretar, aí lê lá e não lê com ponto, não lê com vírgula, lê tudo direto, né? Lê tudo direto. Olha, lê tudo direto, sem ponto e vírgula, pode sair cada heresia, gente, cada besterol. Misericórdia, né? Então, o estudo vai ajudar você a crescer também espiritualmente. Não pensa que não. Vai te ajudar. Agora, ficar sentado, resmungando, pensando na vida, vendo televisão o tempo todo, vendo novela, vendo filme, ou então ficar a vida toda jogando no computador, jogando no celular.
Você vai estar alimentando a sua carne. É a carne que você está alimentando. É a carne. A carne. Da mesma forma que a palavra de Deus te influencia para as coisas de Deus, as coisas boas, a palavra de Deus vai te levar para o bom caminho, da mesma forma as outras coisas. E aí você vai se acostumando, você vai assistindo essas podridão, essas porcaria que tem aí, e você vai se acostumando com o pecado, com as coisas erradas. E aí chega aquela frase típica: não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Claro que não tem nada a ver para você. Você não lê a Bíblia, o Espírito Santo não tem oportunidade para trazer clareza na tua mente, você só enche a tua mente com o que não presta, você dedica, às vezes, ler 2 versículos da palavra e fica 2 horas na frente da televisão. Aí você quer que a palavra de Deus tenha influência? Ou você vai ver o quê? Vai ver a televisão tendo influência na tua cabeça. A quem você dá mais tempo é o que vai influenciar você. Certo ou não? É claro. Se eu fico 2 minutos lendo a Bíblia e 2 horas vendo televisão, vendo novela, vendo filme, porcaria, o que vai trazer mais, né, conteúdo para você? É o que você fica mais tempo perdendo tempo. Então, amados, eu sinto muito. Eu sinto muito se hoje eu trouxe uma palavra para vocês, assim, de pauleira, né? É bom. Mas desperta tu que dormes. Desperta. Desperta para te encontrares com teu Deus. Porque, segundo as palavras que nós temos visto aí, Deus está levantando os seus profetas, porque Deus fala através dos profetas. A gente está ouvindo muita heresia por aí, mas tem muito profeta de Deus trazendo a palavra de Deus nos dias de hoje. Como Ezequiel, como Jeremias, que Deus está levantando e está falando e está alertando. Deus está alertando a sua igreja. E você não pode ficar, isso é bitolação, isso aí é exagero. Toma cuidado, porque isso aí é muita religiosidade. Cuidado você. Cuidado você. Estuda a Bíblia. Estuda a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Não é pegar a Bíblia e interpretar a sua cabeça lá, vai interpretar. Cuidado. Cuidado. Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Né? Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Então, eu leio algo na palavra e aí eu tenho um entendimento e aí depois eu vou conferir. O que outros servos de Deus interpretam nesse texto aqui? Eu não vou ficar firmada só no que eu acho, no que eu penso. Eu vou ver o que Deus tem falado por boca de outros servos, o que eles entendem, para poder ver se vai bater, né? Porque o Espírito Santo que está em mim está em outros. Então a coisa tem que testificar, entendeu? A gente vai conferindo. É assim. A gente vai estudando a palavra, mas a gente precisa, né? Existe lá no Novo Testamento, vai falar que tem os pastores, tem os mestres, né? Tem os profetas. Para que existem esses dons ministeriais na Bíblia? É justamente porque eles vão ajudar a gente. Eu não sou detentora de todo conhecimento, eu não sei todas as coisas. Por isso eu estudo, por isso eu procuro aprender com quem sabe às vezes mais do que eu. Eu reconheço, tem pessoas que sabem muito mais do que eu, então eu quero aprender. Então eu corro atrás de aprender, pedindo a Deus discernimento para poder, né, a gente pegar o alimento fresco, um alimento saudável, né? Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Que Deus possa abençoar o seu coração hoje com essa palavra. E que você, né? A Bíblia fala, né? Pensai nas coisas que são lá do alto. O que está ocupando a sua mente? O que mais ocupa a sua mente no decorrer da semana? Você pensa em Deus várias vezes durante o dia? Você pensa no céu várias vezes durante o dia? Ou você fica a semana toda pensando só nos seus problemas, pensando só na sua vida?
pensando só nas suas coisas, nos seus bens materiais, naquilo que você pode conquistar, ou naquilo que as pessoas fizeram de ruim com você, nas decepções que você passou, nos problemas lá dos seus filhos, dos seus netos, dos seus irmãos, não sei de quem. Gente, a Bíblia fala, pensai nas coisas que são lá do alto.